E aí, pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do Semiose Podcast, diretamente da Dex, da Mergo, Dex 2022. Graças a Deus fizemos o evento ao vivo, pudemos ver essas pessoas maravilhosas. Eu aqui com o Luan Matheus, e aí, mano? Salve, bom? Salve, galera, tudo bem? Graças a Deus. E deixe seu like, ative as notificações aqui do canal, faça a Pirâmide do Bem, que é você pegar esse episódio, o link dele, compartilhar com 2 pessoas e pedir para essas 2 pessoas compartilhar com mais 2 pessoas, né? A galera às vezes faz pirâmide de Rinodê, de não sei o que lá, faz pirâmide de link de conteúdo que a gente produz aqui de forma gratuita para todo mundo. Então, aproveite esses conteúdos. E hoje estamos aqui com 2 pessoas maravilhosas, até que enfim consegui gravar para fechar a trindade do UX, da galera que começou a criar conteúdo lá atrás, né? Verdade. De ter canal de UX no YouTube, que é o Andrei e o Vitor Guerra, que já esteve aqui com a gente. Já Que prazer. Que prazer a gente estar aqui, né, Vitor? Andrei maravilhoso, referência. Pô, referência, não, cara. Referência não, eu quero aprender com o Luan essas estratégias. Você viu a introdução que ele fez para ganhar seguidores? Eu não faço isso, eu tenho que aprender, cara. Já aprendi aqui. Maravilhoso. Mas Pirâmide do bem. Pirâmide do bem. Isso foi no flow, cara, assim, tipo, na pensamento, falou, vamos falar isso aqui. Vou adotar. O que rola, né? Foi muito bom. Então, se você está seguindo aí, por favor, já dê o like. Isso aí, mesmo. muito bom, cara. Muito bom. Cara, o que vocês estão achando? Tô perguntando isso pra todo mundo, mas o que vocês estão... Por quê, cara? 2 anos sem evento, o último Dex foi em 2019, eu nem participei de nenhum, esse é o primeiro que eu estou participando, inclusive. Por quê? Porque eu sou do interiorzão de São Paulo, como eu sempre digo, e era mais complicado vir pra cá, pra São Paulo. Hoje as condições estão melhores, então tá mais fácil eu vir aqui, gravar, criar conteúdo e tudo mais, então tá bacana. Mas e pra vocês que... O Andrei tava sempre em evento, nas paradas, tudo, você morando aqui em São Paulo, então também... sempre fazendo as coisas, eu acho que para vocês talvez sentiram muito mais do que para mim, entende? Sim. Tava morrendo de saudade. Encontro aqui tantos amigos e eu falo, só tô respeitando quem usa máscara, porque do resto eu já chego abraçando. Muito legal, assim, ver a comunidade voltando, né? Apesar de a gente estar em São Paulo, a gente sabe que muita gente do resto do Brasil não consegue vir, mas o evento... diferenciado, né? Muito, cara. Nossa, as eu palestras, os palestrantes, as pessoas que sobem no palco, as pessoas que perguntam, assim, diversidade, assim, na essência, tá muito bonito de ver, assim. Parabéns pra Mergo, inclusive, pro Edu. Parabéns, demais. Edu, demais. E o Dex sempre teve essa proposta, né, de fazer uma coisa diversa. E a gente vê isso e as pessoas estão comentando isso. Mulheres negras no palco, poxa, eu nunca vi tantas. E o Dex tem essa proposta. E eu acho assim que é muito curioso o que está acontecendo aqui, porque tem muita gente novata, viu, Vitor, que migrou assim agora, faz meses. E aí o que acontece? Tem um componente diferente aqui no Dex, que é essas pessoas estão tímidas de falarem, porque os eventos de design têm essa característica das pessoas trocarem muito, das pessoas conversarem. Embora tenha ali as mesas de mentoria, eu fiz uma postagem, fiz uma plaquinha no meu celular, deixei lá passando mentorias e tal. Aí as pessoas chegaram, mas muito timidamente, assim. Então, acho que isso é um efeito da pandemia. As pessoas não estão acostumadas a sentarem em grupo e a conversarem, e a gente tem que reaprender isso. O Dex, acho que está abrindo esse novo passo aí para a gente reaprender, né, Vitor? A criar um networking presencial, assim. Porque tem virtualmente, misto, né? Virtualmente a galera sempre manda, né? Recebo vários, assim. Sim, mas eu acho que é isso. O pessoal está acostumado com o comportamento Zoom que você estava mencionando, né, Vitor? Da pessoa parar e assistir. Acho que o Vitor comentou isso ali, né? A gente estava conversando sobre isso. E também sobre esse aspecto das pessoas... deixa eu manter um distanciamento. Aí um distanciamento incorporou para um distanciamento praticamente comportamental. Não sei, mas eu estou gostando muito da interação que está acontecendo. Acho que se tivesse um terceiro dia, aí a gente tava... Já fica a dica pro Edu aí. 3 happy hours, imagina. Foi o primeiro muito tímido, o segundo já começou. Se tivesse um terceiro, ia ser choque de... O próprio esquema de mentoria... Eu sentei lá numa mesa para ser mentorado. Assim, eu acho que essa relação que o Dex tem de flexibilidade, qualquer pessoa pode subir no palco, fazer pergunta. Não tem muito essa relação hierárquica, né? Não. Eu sentei ali, a gente trocou ideia, né? Entre iguais ali. Então, putz, que saudade que eu tava, pra ser sincero. Eu sempre organizei meetup, né? Sempre sacudi a comunidade, tipo meetup de sketch, de design, de webflow, de não sei o quê. Esse ato, putz... E, enfim,
Estamos distribuindo muitos abraços aqui. Viu? Vocês encontrarem o Vitor, o Andrei nos eventos aí, podem abraçar, pode chegar. Pode chegar, cara, para falar sobre qualquer coisa. Assim, se tiver duas... Eu sempre falo isso no canal, eu sempre falei. Se tem duas pessoas sentadas ali conversando sobre design, vai ser um maior prazer, né, Vitor? É verdade. A gente parar para conversar. A gente aprende, a gente estava aqui conversando sobre liderança. Que riqueza, né? Que riqueza, assim, um papo ali. Aí chegou o Lemes e a gente começou a conversar sobre isso, aí ele trocou a experiência dele. E se não for assim, a gente não aprende. Mas né? independente do nível, né? Que você falou, o pessoal mais novo também tem Com problema. certeza. Ali tava eu, a Miris, chegou uma pessoa que migrou há pouco tempo e ela ficou... Eu deixei a Miris assim, observando, né? Assim, tomei distância e vi a menina olhando assim, o nome dela é Cindy, ela olhando assim para a Miris, porque a Miris é um ícone da referência, né? E uma potência de presença, de representatividade. E nesse momento eu só fiz assistir, assim, foi ótimo ver a carinha dela aprendendo, né? E ouvindo de uma pessoa mais experiente. Não é todo dia, né, que a gente pode fazer. E a troca, né? Porque inclusive a nossa vida, especialmente de gestor, passa muito por contratar. Então a gente poder ter contato sem filtro, sem ser num processo seletivo, né? Uma pessoa júnior, uma pessoa que está migrando de carreira, colocar espontaneamente as dúvidas, os medos, os receios, isso prepara muito também quem tem muito tempo de carreira para se reciclar sobre quais são as dúvidas de hoje, né? O Andrei falou agora, tem gente que está migrando há 1 mês, 2 meses. No meu time, acabei de contratar uma veterinária que eu estou fazendo mentoria há 1 ano e agora eu consegui contratá-la como designer. Então, isso está acontecendo o tempo todo no nosso mercado, né? Então, assim, sem preço, a gente poder trocar ideia assim, olho no olho e conversando e sentir o calor humano, né, cara? Verdade. É que essa galera foi formada todo remoto, né? Se tornaram designers, começaram a entrar no mercado tudo remoto. Curso, você falou, entrevista, trabalho, workshop, tudo remoto. Tudo é novo, tudo novo para essa galera. A gente é mais velho, né? Então a gente já está acostumado com o dia a dia. Agora a galera não. E é o primeiro evento. É o primeiro evento, né? Primeiro evento presencial que tem esse sabor diferente, assim, né? Então... E o que você tem sentido das mentorias que você tá fazendo pro pessoal de forma gratuita, né? Que você tá fazendo para a comunidade. Isso. O que você tem sentido de mais dúvida que a galera tá tendo, assim? Tipo, uma que você olha e fala, cara, isso aqui é a top 10. É sempre... Todo mundo pergunta isso, assim. Das mais básicas, assim, eu acho que concordo com o Vitor, assim, pessoas que estão migrando de outras áreas, né? Mas assim, eu fiz um cadastro para as mentorias que eu ia oferecer no X-Lab, gratuitas, assim, conversas, né? A única condição é que fossem públicas para que outras pessoas pudessem acompanhar e aprender. E eu selecionei a partir das histórias que as pessoas escreveram. Então, eu selecionei uma designer, era designer gráfico, mas ela parou para ser mãe. E aí ela parou por um período e agora ela se sente desconfortável voltando, ela, né, totalmente fora, assim, ela achou do que ela estava fazendo. Então a gente foi conversar que ela tem, o conhecimento que ela tem é muito importante. Então acho que as dúvidas principais são em torno disso. Como é que eu migro? Como é que eu chego? O que é que está acontecendo? Porque as pessoas chegam como a mentoria que você fez, Vitor. Acho que você sentiu isso assim. O que é isso que vocês fazem? Mas a resposta é, você vai entender e você vai poder colaborar. Com certeza nenhuma, porque essa área é muito relacionada a isso. A como você vai contribuir a partir do seu repertório pessoal. Para quem já estuda design, já tem um sentimento de... tal da sigla em inglês, né? FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Esse medo de que tá tudo acontecendo e a gente está perdendo alguma informação. Imagina para quem está vindo de hotelaria, de biblioteconomia. Fala assim, eu não faço ideia nem por onde começar, né? Então, e inclusive eu acho que uma das mensagens que eu mais escutei aqui no evento foi calma. Calma. Sim, o design ele tá além da técnica, né? Ele está muito no tesão de querer entender os problemas e resolver eles, né? E isso acho que pode apaziguar um pouco o coração de quem está ansioso de, putz, eu preciso aprender tudo, eu preciso aprender todos os softwares, todos os métodos, ferramentas. A gente não sabe nada, a gente está há 20 né? anos trabalhando com isso e a gente ainda não sabe nada. Assim. Essa ansiedade é muito presente mesmo. Uma das outras, né, alguém que veio também trouxe um portfólio que ela fez em curso. Né? Isso é uma coisa também, porque
às vezes é algo muito... uma exploração mais ampla do que deveria, sabe? Com menos justificativas e construções. Aí, na verdade, essas conversas são assim para retirar os excessos, né? Aconteceu isso, uma pessoa que estava migrando da área de direito. Eu achei super interessante que ela fez um curso e fez um projeto super interessante. E aí eu tive a oportunidade de falar assim, poxa, você tem um olhar de negócios muito aguçado, porque ela já vem com essa construção do que ela fazia antes, né? Essa coisa de negócios e tal, ela atuava no direito meio que nesse âmbito aí. Então, ela traz esse conhecimento. Acho que é isso, ajudar as pessoas a entenderem que elas têm o conhecimento, apenas colocar na rota certa, tirar os excessos. As mentorias giram em torno dessa por aqui, né, Vitor? E boas empresas valorizam a diversidade cada vez mais, né? Então, o que... Eu também faço algumas mentorias, não formalmente, não conseguiria, assim, mas para pessoas que, por exemplo, já vieram com histórias, João, cara, maravilhoso, designer do interior do Piauí, se não me engano, não sei o quê. Ele toda hora, quando ele foi se apresentar, ele se depreciava. Ele ia se apresentar, ele se depreciava. Não, porque eu sou aqui do Piauí, né? Ah, porque eu sou de uma cidade pequena, né? Ah, porque eu só trabalhei nesse projeto aqui para uma empresa local, né? E aí eu falei, cara, mas assim, você está se vendendo todo errado. Assim, olha a riqueza de vida que você tem que ninguém que nasceu em São Paulo tem. E assim, o teu portfólio não está me contando essa história, né? Então, às vezes, esse ponto, quando a gente fala de migração, você tem toda uma bagagem que ninguém que só estudou design tem. Usa isso a teu favor. Eu falo muito do depara, né? O que você chama em advocacia de, sei lá, defender uma causa, em design a gente chama de defender o usuário, assim. Mas você já faz isso, só que você faz isso com outro nome, talvez num outro contexto, talvez com uma técnica um pouco diferente. Mas assim, se você é do Piauí, você tem que explorar no teu portfólio, na tua apresentação, falando, cara, eu sou um cara do Piauí. Você tem alguém do Piauí no teu time? Porque, putz, se você não tem ainda, você está perdendo a diversidade. Se só tem gente da Faria Lima, putz, né? Eu vou até pensar se eu vou trabalhar para você, porque eu quero trabalhar... Entende? E aí, olha como que muda de juro, discurso. Ele falou e eu mostrei, na época eu mostrei um vídeo do Hirata, se não me engano, brasileiro, designer. Lucas, E é um vídeo que estava mais ou menos naquela época, ele falando como é que ele passou nas entrevistas no Google, no Facebook, na Apple, não sei o quê. Sim. E ele fala muito disso, né? O jeito como ele se vende. Ele morou na Bahia ou é baiano, não me lembro. E aí, cara, mudou a percepção. Meses depois, o João foi empregado num lugar e agora já está em outro lugar, as duas empresas grandes na sequência. E ele veio me mostrar como que estava o portfólio dele e estava exatamente, né, com uma história muito mais focada nos diferenciais que ele tem, por ser do Piauí, por ter uma empresa pequena. Então, às vezes, a mentoria não é sobre ensinar design. Às vezes é isso, né? Retirar os excessos, o potencial que a pessoa não sabe que tem, muitas vezes, né? Uma vez eu entrevistei um rapaz para uma vaga de service design e ele estava também. Síndrome do patinho feio. Ah, é que eu sou de hotelaria, estou migrando para o design. Cara, você é de hotelaria. Minha vaga é de service design. Tipo, você estudou serviço a vida inteira, sabe? Eventualmente eu não acabei não contratando, porque tinha uma pessoa que se destacou muito, mas depois ele veio falar comigo, putz, reformulei meu portfólio, refiz meu discurso e consegui um emprego. Acho que o legal é isso, né? E aqui a gente está tendo a oportunidade de fazer presencialmente, né? Pô, muito massa. Essa questão aí que vocês falaram da mentoria, o Andrei está fazendo, você falou que faz assim, de forma informal, mas tem gente que meio que virou um negócio assim, né? Até que ponto dá para fazer esse tipo de mentoria aí que vocês estão falando, sem ser aquela coisa oba-oba, tipo, vem aqui que eu vou te mentorar para você ganhar... Eu chamei de mentoria para criar uma interface e as pessoas compreendessem o que eu queria falar. Sim. Mas eu não acho que seja uma mentoria, uma conversa, né? Mas mesmo assim ela tem um impacto, eu sinto. Porque, como o Vitor, eu gosto de dizer para a pessoa, mas você tem esse potencial, você está percebendo? E eu sempre parto dessa estratégia, de tentar ver o potencial da pessoa que está adormecida ou a pessoa está assim, sempre, mas eu só sou isso. É só dar aquele empurrão, tipo assim, você pode, você, né? Exato. Vai. Cara, aqui no evento, para não dizer que eu não dei 3 exemplos, passou uma pessoa na minha frente, acho que não vale falar quem que é, mas aí eu chamei, né? Oi, fulano, tudo bem? Aí abracei, dei um beijo.
Aí ela falou, nossa, a gente está se conhecendo pessoalmente. Eu falei, não acredito. A gente já conversou tanto que eu não me lembrava que eu não conhecia ela. Ela falou, mas eu nunca vou esquecer daquelas 3 horas de conversa que a gente teve. E aí eu falei, mas caramba, é mesmo. Um dia ela veio no meu LinkedIn e falou assim, eu vi Só você remoto. num vídeo, alguma coisa assim, eu tô migrando, bababá. Aí eu falei, não, me liga agora, você pode falar agora? Eu tinha acabado de trabalhar, falei pra ela ontem, fiquei na minha cozinha, andando e falando com ela no telefone, 3 horas quase de conversa. Caramba. E ela me contou, olha, vejam bem, ela me contou que ela queria migrar para UX Research, só que ela não tinha nenhuma experiência. Eu falei, mas o que você fez sua vida inteira? Trabalhei em instituto de pesquisas. Ué, Eu tenho 40 anos eu trabalho, mas eu não entendo nada dessa coisa de UX Research. Você entende, eu né? falei, Você mas não você sabe sabe que tem. tudo disso. você sabe mais do que muita gente que fala que é o E isso já faz 3 anos, e aí ela tava me contando onde ela tá trabalhando agora com UX Research bombando, sabe? Não sei. Será que são Muito os termos feliz. em inglês? Será que é complicado, pessoal? A gente tem que simplificar um pouco as coisas para poder o pessoal absorver melhor. Porque, tipo, essa menina, né? O trabalho Eu dela... acho que, no caso, talvez dela, foi um pouco da... Acho que não tem uma resposta tão simples, mas barreira geracional, por exemplo. Ela se achava mais velha e ela veio de um contexto que era offline. Sim. E para ela, naquele momento, o UX Research representava muito o online e o digital. E acho que dava um pouco de receio. No caso do João, do Piauí, era essa coisa de, putz, eu não estou num grande centro, Minimizando não si vivi próprio. experiências. Sim. No outro cara era Síndrome do migrar de impostor. área, insegurança. Realmente não tem uma resposta tão simples, né? Não tem. Eu sempre falo que os meus melhores mentores, assim, eu faço essa reflexão, foram as pessoas que eu trabalhei durante alguns anos, meses, pelo menos, quando eu aprendi de fato. E a pessoa nem sabe, às vezes, só sabe porque eu agradeci. Mas eu lembro quando eu fui contratado aqui em São Paulo em 2006, o meu chefe na época, Jaime, nossa, como eu aprendi com ele. Apenas pelo jeito que ele fazia. E eu estava do lado olhando, assim, como ele tratava as coisas todas, assim. Como ele interagia com as pessoas, como ele falava com os clientes, como ele escrevia os e-mails. mas o exemplo é muito importante, né? É muito. Aí ali aí aprendi, assim, sabe? Você me deu uma ideia de verdade. Acho que semana que vem eu vou correr atrás de todo mundo que fez diferença na minha carreira e vou agradecer. Eu tenho. Vou ver se eu agradeço, procuro. né? Porque com certeza eu estou esquecendo de alguém, assim. Tem a gente muita sempre esquece, né? Às vezes é um professor também, sabe? Sim. O meu professor, que foi meu orientador Santa Rosa, por exemplo, a forma como ele conduzia a parte acadêmica, a forma como ele foi aberto, quando eu bati literalmente na porta do departamento de design lá da UFRN, e eu não tinha vínculo nenhum com a UFRN, e falei para ele, olha, eu tô lendo isso aqui, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? Aí ele disse, você vai ler mais isso aqui, e nós começamos a escrever artigos acadêmicos. Legal. E, assim, ele foi muito generoso, sabe? E simplesmente abriu a porta para eu poder fazer uma coisa que eu estava querendo, que era ler, pesquisar, com um professor. Eu não era aluno da UFRN. Depois eu me tornei mestrando, ele foi meu orientador, oficialmente. Mas aí eu já tinha pesquisa, já tinha escrito artigo em livro, que ele publicava em revistas acadêmicas. E, enfim, acho que a gente, às vezes, vem alguém, bate na nossa porta e fica aí a lição, né, para ajudar. Mas eu acho isso muito importante. As pessoas mais novas, se elas tiverem a oportunidade assim, de ter alguém, que nem você falou, um chefe, um professor, um líder, ou até mesmo uma troca de ideia assim, com alguém que produz conteúdo, né? É muito importante isso aí. É aquela coisa de você ver, você ter o exemplo, você ter uma orientação. Você vai lá, cara, faz. Eu sei o que é isso, eu passei. Não é esse bicho que você está pensando que é. Essas conversas que o Vitor estava relatando e que eu faço também, que o Luan falou, né, são conversas de 1 hora, mas eu saio diferente dessa conversa. É verdade. Eu saio diferente da conversa. Sim, você aprende muito, cara. Então, eu acredito que a pessoa também saia diferente. Alguma coisa a gente aprendeu juntos. Então, não é uma mentoria, mas de certa forma mas é uma conversa muito valiosa. Né? Uma troca. Eu estava fazendo um exercício com o meu time há algumas semanas e uma das perguntas que eu fiz quem que fez a diferença na sua carreira, qual foi teu maior fracasso, o que você aprendeu com isso e qual foi teu maior orgulho, né, profissionalmente.
E aí eu tive que parar para refletir isso ali na hora, né, na dinâmica. E eu escrevi que acho que a minha maior realização na carreira foi olhar para trás. Muita gente trabalha comigo, como eles estão bem encaminhados, felizes, e eu saber que contribuí um pouquinho, assim, porque muitas vezes a gente estava em pé de igualdade, não é nem que eu era chefe, líder, não sei o quê. Mas, assim, putz, você vê alguém que passou na tua história e que está muito bem, né? Acho que isso deixa a gente muito bem. Muito É legal. gratificante, né? É muito gratificante. E aprender com os erros também, né? Mostrar os erros, porque não é só mar de rosas, não. Tipo, no dia a dia a gente consegue ver muito isso. Você tá trabalhando com a pessoa, você vê que ela errou, como que ela se comporta diante do erro, como que ela vai buscar a solução. Mas também eu acho que eu tento compartilhar também os perrengues, sabe? Cara, você falou um negócio mágico agora. Quer ver um negócio chato? É um papo que todo mundo só acerta. Ah, é? Putz, grilo. Nossa. Eu falei que hoje eu sentei ali na mesa, né? E eu falei de quando eu fali, de quando eu devia. Mas o legal, assim, e como é que você saiu, né? Porque não é, cara... Falando sobre isso, até dá um pouco de desconforto, porque parece que o mentor é alguém muito superior. Não, Mas é isso, zero, assim, isso. só é uma outra vivência, né? Uma Às vezes outra um pouco vivência, mais de tempo fazendo aquilo. Eu começo as mentorias dizendo, olha, não tem ninguém acima de ninguém. Nós estamos lado a lado em pistas diferentes. Nesse momento a gente vai se cruzar. Pá, vamos tentar aprender um com o outro. Boa metáfora. É essa a analogia, sabe? Gostei. Do encontro. A pessoa vem de outras rotas, eu venho das minhas rotas. É verdade. Não é que eu venho de cima lhe entregar o conteúdo que você aquela precisa. coisa, O iluminado, Não é né? isso. Esses são os 10 mandamentos do design, né? Não é isso. Agora você vai fazer isso e você vai ser. E vai ganhar 5 mil reais em uma semana. Tanto que na mentoria que eu tava fazendo com a Luana, que agora foi contratada pela gente lá na Boa Olha Vista, aí que maravilha. toda vez que eu dava um direcionamento, eu perguntava, faz sentido pra você? Isso. Porque se não fizer sentido pra pessoa, a ideia que você tá transmitindo ecoando, pra ela, né? ela não vai fazer. Então ela tem que ver se faz sentido pra ela do contexto dela, sabe? E sabe qual é isso real? aí. Além do sentido, a pessoa tem que correr atrás. Porque a gente pode chegar aqui e falar assim, não, você tem que, sei lá, mudar o seu portfólio. Aí a pessoa vai embora, liga o Stranger Things lá na Netflix e assiste, entendeu? Não vai, você também não correr atrás, né, pra se autoconhecer. Hoje teve uma palestra da Bárbara maravilhosa falando disso, né? Bárbara sempre maravilhosa. Bárbara, Uau, foi maravilhosa a palestra. maravilhosa. E falando do autoconhecimento como uma etapa fundamental para você progredir, né? Mas também não quero dizer que todo mundo é iluminado, não, gente. Porque às vezes eu escuto a Bárbara falar, dela parece que desce a luz, assim. Caramba, eu tô tão longe disso, mas... Aquele componente que ela trouxe é fundamental, de líderes mais, né, centrados e conscientes, presentes. Verdade. É bem isso, assim, a palestra dela. Líderes mais presentes no tempo de Zoom, né? No tempo, sem, como disse uma outra menina aqui, empresa que mandou ela instalar o software para printar a tela dela aleatoriamente e monitorar o tempo que ela ficou, isso. o mouse dela ficou isso ocioso. é Sério, mano. E se brincar, umas tiram foto também pela câmera, viu? sim, Pra ver se a eles pessoa tiram tá lá em foto. Cara, frente. lá pra galera eu já falei. Lógico, a gente tem as regras da empresa, mas esses dias na abertura da semana nossa eu falei que o pessoal brincou lá sobre o lance de o day off de aniversário, não sei o que e tal. Eu falei, gente, por mim, se vocês quiserem dormir o dia inteiro, o que importa é o resultado. Entregou? Isso. Vê Cara, se a gente vai faça ficar no seu tempo. Eu não vou, cara, todo mundo é adulto, né? Eu te contratei por quê? Eu confio em você, né? A galera não é adulto, O trabalho pô. remoto é sobre reunir-se e se separar e fazer assíncrono. Faça de madrugada, Faz aí, que amanhã de manhã eu vou fazer minha parte. Mas quando a gente se encontrar, tá tudo feito, né? tem que entregar e dar os Tem um resultados. dia e tem uma hora pro reencontro. Faça né? no seu tempo, da forma que você quiser, mas faça, né? Não adianta querer transferir o que a gente tem ou tinha no físico integralmente. Não. Gente, tem printar a jeito. tela. Não, É printar... o quê? É para reproduzir a sensação do chefe que já Atrás era de um você. otário Tava e passava atrás de você para ver se você tava no... E quem vai É um ver isso, chicote, conferir? De, por exemplo, sei lá, você tem 50 colaboradores, você vai conferir 8 horas do que a pessoa fez de 50 pessoas, é De impossível vez fazer algo isso. útil para a empresa. E ela ainda falou que teve um terceiro software que monitorava o tempo que ela ficava ativa, ou seja, provavelmente com o mouse se movendo, em tal aplicativo. Então, assim, ó, Nossa. você ficou 20% no Figma, então isso é verdinha. Você está produtiva. Você ficou no Pinterest, ela até comentou Não, assim, isso é um mas eu estava terror, buscando cara, uma isso é uma referência. referência, não sei é o uma quê. fábrica Você ficou no de Pinterest, pessoas você está negativo. Gente, ansiosas. Qual que é essa empresa aí que eu não quero? vou te falar, do meu lado, a menina abriu o LinkedIn para ver
quais empresas que ela trabalhou, assim, pra gente nunca mais passar nem perto. Então, é bom que as pessoas que estejam ouvindo isso saibam que existem outras realidades. Muitas. Positivas. Né? Positivas e que funciona e que, se você focar, como o Luan falou, no resultado, você vai, enfim, ter acesso a esses lugares, eu acho. Ao mesmo tempo, como a gente tem uma geração um pouco mais nova, falando dos últimos 2, 3 anos, que começaram a trabalhar remotamente, você tem, às vezes, um pouco de uma compreensão falha do que significa também trabalhar remotamente. E aí, nesse caso, acho que cabe a cultura da empresa vir, educar e postura de liderança, mas já tive problemas dessa confusão mental de que estar remoto significa, por exemplo, trabalhar a hora que eu quiser sem me comunicar. Então, uma coisa é você ter autonomia de fazer os seus horários, que não é nem a minha realidade hoje. A gente tem minimamente um sincronismo entre os times. Então, a gente trabalha num horário XPTO. Tem uma flexibilidade, mas o entendimento era, putz, eu posso trabalhar no fim de semana se eu quiser. E aí, hoje e amanhã eu não vou. Obviamente, muito extremo, né? A gente tem que botar na rota. Uma pessoa também que veio de um contexto 100% remoto, que era o primeiro emprego dela. Então, eu passo um pouco de pano, mas, enfim, acho que todo mundo pode cair, né? Eu convivo com cenários de assincronia. Total, né? Total. As sincronias acontecem nas reuniões, tal, mas depois eu não sei se a pessoa está online, se ela está offline. Tem esse lado. Agora, isso depende do contexto. Depende. Às vezes, se você está trabalhando no time, é preciso se comunicar, né? Então, tem que ver o contexto mesmo, né, Vitor? E por isso que eu falei antes do resultado. Para você chegar no resultado, precisa da comunicação, você tem que se comunicar. Por isso que eu falo, focando no resultado, a forma como que você vai fazer, entre aspas, né, várias aspas aqui, não importa tanto. Porque o que vale é o resultado mesmo. Está gerando um valor para a empresa, para o negócio, para onde você está trabalhando? Tá. Então tá ok, cara. Se você dormiu o dia inteiro, se você, sei lá, se você tirou uma hora, você foi no banheiro, você, sei lá, te deu uma dor de barriga, vai lá no banheiro então, você está na sua casa, vai... Passear com o cachorro. Você não tá bem, cara, beleza. Teve esses dias, uma pessoa lá, morreu uma pessoa da igreja dele, falou, cara, já alinhei com as PM aqui e tal, posso sair de tarde? Eu falei, vai lá, meus pesos aí, vai lá, cara, tipo... já falou o quê? A pessoa já não tá com a cabeça no trabalho. Ela não tá, ela tá pensando na família que tá enlutada de uma pessoa que morreu da igreja dela. Então ela já não tá trabalhando. A mente dela não tá no trabalho. Se eu falar pra ela, continua aí, ela não vai fazer nada. Nós não tem nada a ver com remoto isso também, né? Você faria a mesma coisa. A mesma coisa, ela alinhou com o PM, não vai ter impacto no produto. Vai lá. Você sabe que eu tenho uma mágoa, um pouco de mágoa nesse quesito, né? Que eu tive câncer, aí da segunda vez que veio... Aí, da primeira vez é câncer de tireoide, né? Beleza. Aí, na segunda vez que eu soube que deu metástase, aí eu falei assim, veio o resultado, eu falei, não tô afim de trabalhar hoje não, que deu o resultado aqui meio ruim. Aí a pessoa falou assim, vou ver com fulano se você pode. E a pessoa era ali, aí eu falei... Nossa. Aí eu fiquei puto, eu falei, vou trabalhar essa porra agora. Aí eu fiquei trabalhando de raiva. Mas é uma das coisas que eu lembro até hoje. Aí, enfim, deu tudo certo, né? Graças a Deus. Mas no momento, eu falei, caramba, viu? Gente, você experimentou essa coisa, né? Tipo, o que eu tô trampando aqui? Eu gostava da empresa e tal. E aí, eu só hoje, assim, porque eu recebi essa notícia que deu metástase. Então, deixa eu eu ver com outra pessoa. Nem ter que falar exatamente, né? É um motivo muito pessoal e delicado para você também. E eles já sabiam que eu tinha feito a primeira empresa. Já sabiam que eu tinha feito a primeira cirurgia, né? Tipo, tinham dado apoio e tal. Eu falei, caramba. Então tem umas coisas que são foda assim mesmo, mano. Tipo, deixa. A pessoa não tem cabeça. Não tem, cara. Pode falar palavrão então aqui? Porra! Pra caralho nessa porra. Mas eu fico pensando também, nesse caso especificamente, a posição de quem estava te liderando, como às vezes é no automático, né? Como ela não pensa, como ela está pensando só no resultado. Também. Foi um outro tema que apareceu no Dex, né? Lideranças tóxicas, etc. E apesar de existir muita toxicidade, como líder, eu me coloco sempre na posição de quem também erra e quem sente um pouco de medo, sim, de fazer uma coisa meio que sem querer e tá cancelado. Imagina
de ser humano para ser humano, não estou justificando, mas aí essa pessoa também está no remoto com a filha dela gritando e ela tendo que não sei o que, uma puta carga mental e aí você fala que não vai trabalhar, ela só pensa no prazo, pô, vou me fuder aqui, peraí, eu vou ver aqui, né? E aí para você foi totalmente destrutivo naquele momento e ela também tá na merda por algum motivo. É muito complexo. É muito complexo. É muita coisa. A gente, no final, resume tudo a gente ter o coração no lugar certo, eu falo, né? Assim. Eu falei assim, tem uma... Eu lembro, né? Porque o negócio marcou, mas a pessoa não... Nossa, eu gosto dela e foi uma ótima líder, assim, pra mim. Mas tu trabalhou na força do ódio, né? Mas naquele dia, eu fiquei puto. Eu falei, então eu vou trabalhar nessa porra aqui, até eu vou ficar vivo aqui, até você me demitir. Mas eu lembro de uma vez também que eu passei mal, assim, dor de cabeça, assim, foi no meu primeiro trampo. Eu tava meio mal, assim, da visão, dor de cabeça, assim, e o meu patrão, porque era só eu e ele, na empresa ali, trabalhando na época ainda como designer gráfico, estudando as partes de HTML e tudo. Isso lá em 2006, 2005, né, quando eu comecei. E aí eu falei pra ele, nossa, não tô muito bem não, mas ainda continuei no trampo ali, né. Ele falou, vai lá fazer tua coisa pra mim na rua. Eu falei, nossa, não tô muito bem agora. E ele não gostou. Tipo, ele achou meio ruim, eu lembro disso aí, assim, sabe? Mas também porque, era outro cenário, né? Tipo, era a forma como ele aprendeu, daquele jeito. Ele reproduz aquilo que ele aprendeu e pra ele fazia sentido. O meu era Mas agora você falou dessa história, eu lembrei. O meu era presencial remoto, mesmo, já. ali que... Nessa época não tinha tanto trabalho remoto, 2005, 2006. Não tinha nem internet direito pra ter. Eu comecei aí, viu, a trabalhar Eita! remotamente. Aí, ó. 2007. Tinha que trabalhar de madrugada, não? Não, mas não tinha Dropbox. O Dropbox foi criado em 2007. A gente usava FTP. Pra subir os arquivos. Inclusive, essa é uma coisa que esse Jaime que eu mencionei, que fez ser viável eu trabalhar remotamente naquela época. Porque ele disse, vamos trabalhar remotamente. E a gente vai criar a estrutura. Ele criou uma máquina FTP dentro da agência, onde eu subi os arquivos. Era uma loucura. Massa. E eu lá em Natal, trabalhando. Nossa, isso dá outro podcast. Arqueologia do design. Eu trabalho remoto. Eu quero ir pra Natal, gravar um podcast lá na beira da praia. Gravar na areia? Faz o barulho das ondas. Quando forem é só avisar. Com certeza. Já falo pra todo mundo isso. E ninguém vai nunca e ninguém avisa também. Sim. Eu quero agradecer vocês aí, Andrei e Vitor. Muito obrigado aí por mais participar aí. O Vitor novamente aqui do Semiose. Obrigado o convite. O Andrei pela primeira vez gravando com a gente vez. aqui. Primeira de muitas. Espero. Presencial, né? É engraçado isso. A gente está sempre aprendendo. Eu já aprendi aqui nesse momento que a gente está aqui dividindo. Por exemplo, uma das coisas que eu vou levar daqui, que eu vou refletir, Vitor, é sobre assincronicidade, que às vezes muda dependendo do contexto. Você acha que, para o seu contexto, tem que estar ali se comunicando. E funciona, cara. A gente tem que entender isso. E eu estava muito imerso no meu outro contexto, ou seja, que é de pessoas em time zones diferentes, trabalhando juntas. E aí a gente já não espera esse tempo real. Já não sei se está no Brasil... Não, e não ser síncrono em algum momento, ou ter essa sobreposição de horários, gera outros reveses como falta de sentimento de time, falta de sensação de pertencimento, falta de troca. Então você cria essas cerimônias minimamente sobrepostas. Muito interessante. Que é o desafio do online, né? O design, toda vez que eu venho em um evento mais, né? É aquele origami, assim, que você vai abrindo, mas aí ele não acaba. Ele não acaba de abrir. Daqui a pouco você já desdobrou 100 temas e ainda tem mais temas, né? E a gente quietinho, desdobrando eternamente. A gente está sempre aprendendo, cara. Então, é só agradecer, assim, pela oportunidade de aprender, que as pessoas aprendam, que gere benefícios a quem esteja assistindo ou ouvindo. E tem obrigado. Calma, né? Tenham calma. Tenham calma. Tenham calma, porque as coisas vão vir. Tem calma. Bota o coração no lugar certo. Vai na maciota. Que aí vai chegar lá. Vai vivendo cada instante. Algumas pessoas falam assim, vai vivendo cada dia de uma vez. Não, você tem que viver cada segundo, eu acho, ou cada instante que acontecer de uma vez. Falar em instantes nesses podcasts aqui, tem várias frases aí, o Vitor falou, o Andrei falou, que dá pra criar vários cortes. Vários cortes, assim, só das frases. E divulga aí o canal. Cara, eu nunca faço isso, tem que obrigado. Fazer, sigam o X-Lab, é só entrar lá, é de graça, né? É só seguir. Tem mentorias de graça. No Instagram, YouTube? No YouTube principalmente, lá no YouTube tem o link pro Instagram também.
mas eu crio mais para YouTube. Eu gosto da linguagem, você também, né, David? Da coisa do vídeo do YouTube. Então é isso. Vai ser muito bom juntar-se à comunidade X-Lab. Valeu. E no LinkedIn? Aí procura por meu nome, Andrei Gurgel, vai me encontrar lá. Sabe uma coisa interessante sobre Victor, canais? É que às vezes as pessoas olham, a gente estava conversando também, né, Andrei? Não é sempre que a gente está disponível para criar conteúdo, mas se você olhar o histórico do canal, as entrevistas são super atuais, os temas estão lá. Eu faço todo ano o Design 2020... Alguma coisa, 2020, 2021, 2022. É uma coletânea de artigos que eu estava revisando hoje, aqui enquanto estava vendo algumas coisas. Para hoje, né? Artigos de 3 anos são absolutamente atuais, assim. Então, esse histórico dos canais ou projetos como esse, quem está começando, cara, tem um poço ali de riqueza, né? Tem muita coisa mesmo. Se a pessoa revisar as entrevistas que a gente fez, Vitor, há 3, 4 anos atrás. Primeiro... Se brincar. Late... UX Late Night. Foi o seu. Com a gente, e fora que a gente falou sobre júnior, pleno e sênior, que é um assunto que todos os dias as pessoas... E que as pessoas me falam até hoje desse papo. Exato. Eu acabei de assistir aqui sua entrevista com o Andrei. Exato. 4 anos. Muito legal. Muito Vai bom. ser legal, é atemporal, né? É atemporal. Divulga aí também, pô. Eu sou Vitor Guerra. Eu sou um fracasso em rede social. Ele tá fazendo igual o rapaz do Piauí agora. É verdade. Eu sou tão ruim que eu tenho 2 Instagram. Um é fechado, Vitor M. Guerra, que é mais assim, família, poucos amigos. E o outro é Vitor Guerra Design, porque também Vitor Guerra.design. A minha intenção original é que as pessoas sobre trabalho me adicionem no outro, mas não é. Aí eu tenho uma lista de gente que eu nunca vi pedindo no que é flechado, que eu nunca vou topar, porque tem coisas pessoais ali, enfim. Mas Vitor Guerra, LinkedIn, talvez eu tô... É isso aí. Ponto mais fácil. Pô, obrigado vocês, valeu. Quero agradecer também o pessoal da Mergo que disponibilizou o espaço aqui pra gente gravar o Semiose nesse dia aqui do evento, né? Foram 2 dias de evento que a gente gravou no segundo dia. Agradecer o pessoal aí da técnica, aí, o Abner, a Laís, né? Também, obrigado aí pela paciência, pelo apoio, valeu. E todo mundo que palestrou, foi uma palestra, né? Entrevistas, conversou. Entrevistas aqui, aqui com a gente, valeu mesmo, esses demais. Papo de boteco e... Novamente, deixe o seu like, compartilhe o link, assina, se inscreve no canal, ative as notificações. Se você está escutando por qualquer plataforma de podcast, curta e siga a gente aí, porque é muito importante, né? Ter as pessoas que participam com a gente, deixando comentário, compartilhando. E passar para frente, né? A gente falou de migração de carreira. Passa para frente isso daqui, se você conhece alguém. Motiva o criador, as pessoas precisam entender isso, né? Motiva o criador. Isso. É isso aí, o evento tá acabando agora, lá, ó, a galera saindo de lá, o pessoal lá de fundo, ó. Olha lá, ó. Acabou o evento, acabou a DEX, agora só a DEX 2023. Parece que a gente fechou, né? Fechou a série aqui dos podcasts do DEX. Gente, muito demais. Bom, valeu galera, muito obrigado. Valeu pessoal, até a próxima. Até a próxima, valeu. Tchau. Tchau.